Programa A Redenção começa agora para você e toda a família. Louvado seja Deus por esse nosso retiro espiritual e temos crescido juntos na fé, não temos? Que bênção, que bom é poder ser esse instrumento de Deus aí para com você, toda a sua família. Sejam bem-vindos. E Padre Federico, sua bênção, que alegria em mais um programa Redenção, levarmos uma mensagem bonita para todos. Exatamente, Caísa. Deus abençoe você, Deus abençoe também meu querido irmão e irmã que está a partir de agora em sintonia de fé conosco. Esse programa tão especial que traz para nós tantas bênçãos de Deus, especialmente nós que, conduzidos pelo Espírito Santo, vamos aprendendo com Santo Afonso Maria de Ligório a como amar mais a Deus, a como colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. E nós que aqui estamos, refletimos um dos tantos e tantos livros de Santo Afonso, chamado Preparação para a Morte. E especialmente um livro que vai nos ensinando a como viver bem aqui e agora, para, claro, alcançarmos o céu, o coração de Deus de forma plena. E o tema específico para o dia de hoje é o poder da oração. Então, Santo Afonso vai falar como se faz necessária em nossa vida essa prática ensinada por Jesus. Nós precisamos rezar porque quem reza se salva, quem não reza se condena, coloca tudo a perder. Então, vamos meditar e refletir sobre a oração no dia de hoje. Ô Padre, o senhor disse que nós estamos meditando uma obra em meio a tantas obras de Santo Afonso. São mais ou menos quantas obras de Santo Afonso? São mais de 100 obras escritas por este santo que, além de ser um grande missionário, fundador de uma congregação, a Congregação Redentorista, foi bispo, é doutor da igreja porque as suas obras impactam diretamente na vida espiritual de toda a igreja, ou seja, uma riqueza plenamente atual. Ainda hoje ele tem tanto a nos ensinar como igreja. E aí estamos aqui para aprendermos juntos e sempre, lembramos sempre, conduzidos pela graça do Espírito Santo de Deus. E quando o coração é alcançado pela força do Espírito Santo, é uma terra preparada, fértil, para colher a semente e dar frutos 100 por um. Que a palavra de Deus caia como essa semente aí no seu coração e dê frutos. Frutos valiosos que te leve a alcançar a vida eterna, alcançar aí tudo que você precisa para estar pertinho de Deus. Vamos rezar então com a palavra do Senhor? Abra sua palavra lá em Jeremias, capítulo 33, versículo de 1 a 6. Jeremias 33, versículo de 1 a 6. E a palavra nos diz: A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto continuava detido no pátio da guarda, dizendo: Assim fala o Senhor que age, o Senhor que forma as coisas para que se estabeleçam. Seu nome é o Senhor. Clama por mim, e eu te atenderei e te mostrarei coisas grandiosas e inacessíveis que não conheces. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios dos reis de Judá,
demolidos em função das defesas e das armas do que vão combater os caldeus. Eles vão amontoar os cadáveres das vítimas de minha ira e furor, pois desviei o rosto dessa cidade por causa de sua maldade. Eu lhes trago remédio e cura, e vou curá-los, e vou mostrar-lhes plenitude de paz e firmeza. Palavra de Deus que alcança o nosso coração. E aí, Padre, quando a gente lê uma palavra onde o Senhor diz, e eu vou curar, vou trazer remédio, cura, restabelecer, o nosso coração se anima, não é, Padre? Deus, Ele atende aqueles que clamam a Ele. É isso que nos ensina o texto que acabamos de ouvir. Não só esse, tantos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento vão nos mostrando esta presteza de Deus em atender, em oferecer àqueles que lhe são fiéis o seu sustento, o seu amparo, como disse tão bem a Caísa, esse cuidado. O Deus que traz remédio, cura, vai mostrar a plenitude, a firmeza. E a Jeremias, que nesse trecho que ouvimos, por uma segunda vez, está, apesar de preso, detido no pátio da guarda, rezando. Ele reza, ele clama ao Senhor, e aí eu destaco o versículo 3º desse trecho que ouvimos. Clama por mim e eu te atenderei, e te mostrarei coisas grandiosas e inacessíveis que não conheces. Ou seja, Deus prometendo tanto para Judá como também para Jerusalém um destino melhor. Esse povo que está sofrendo tanto vai receber de Deus um destino muito melhor. Então, a oração se faz tão necessária para que a gente tenha forças e condições também de enfrentar os desafios, sabendo que o Senhor, Ele vai conduzindo-nos segundo a sua santa vontade. Então, daí a importância de nós pedirmos. Ai, Padre, mas nem sempre Deus atende o que eu peço. Deus, Ele atende o que nós pedimos a Ele, se isso contribui para a nossa salvação. Se aquilo que nós estamos pedindo não contribui para a nossa salvação, Ele vai nos oferecer aquilo que vai realmente nos ajudar. Então é preciso que tenhamos já, nessa meditação sobre a oração, esta consciência. Deus jamais vai fornecer aos seus filhos algo que lhes prejudique, algo que os impeça de acessar a tão grande bem que Ele nos reserva, que é o seu próprio coração, a sua vida. Então, tenhamos consciência disso. É preciso rezar e rezar sempre. E aí, falando da oração, Santo Afonso cita aqui um pensamento de São Bernardo, que diz assim, adverte São Bernardo que muitos se queixam de que Deus não lhes é propício. Com maior razão se lamenta o Senhor de que muitos o ofendem e deixam de recorrer a Ele para lhe pedir graças. Nosso Redentor disse por isso a seus discípulos, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, a fim de que vosso gozo seja completo. Palavra que está lá no Evangelho de São João. Ô Padre, e aí, enquanto o senhor estava meditando a palavra, eu fiquei aqui pensando, diante das adversidades, das coisas que a gente vive, da nossa luta, às vezes a gente fica tão envolvido com aquela dificuldade, tão envolvido, que a gente esquece de pedir ajuda de Deus, não é, Padre? Ficamos agindo com as nossas forças. E por isso, a nossa dificuldade em enfrentar as situações, porque se nós contamos apenas com a nossa força humana, nós já tendemos ao fracasso, ou seja, Deus, Ele quer contar com o nosso pedido, com a nossa súplica, para que Ele nos possa ajudar. Ele quer ouvir. É claro que Ele sabe do que precisamos, mas Ele quer estabelecer conosco essa relação profunda de amor. De tal forma que Santo Afonso cita Santo Agostinho, que trata disso que eu acabei de falar aqui. Com Santo Agostinho, os maiores desejos tem Deus de nos oferecer os seus bens do que nós de recebê-los. Deus, Ele deseja muito mais oferecer, conceder, dar os seus bens do que nós, em tantas vezes, temos a vontade de pedir. Nem sempre, como disse Caísa, a gente pede, a gente reza, suplicando,
mas Deus quer conceder. E Santo Agostinho vai dizer assim, porque Deus, por sua natureza, Ele é bondade infinita. Ele se alegra, Ele se compraz em comunicar a nós os seus bens. Ele tem muitos bens a nos conceder, mas Ele quer ouvir de nós, como o Pai que ama, esse pedido, essa súplica. Então, nos confiemos ainda mais ao Senhor e rezemos. Santo Afonso vai dizer que a oração é profundamente necessária para que nos salvemos. Então, rezemos, peçamos a Deus os bens que nós tanto necessitamos e que Ele quer nos conceder, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom para conosco. E aí talvez você esteja pensando, mas Padre Federico, então aproveita que o Senhor é padre, me dá uma receita. Qual oração que a gente deve rezar? É o terço? É o Pai Nosso? Qual oração? E aí Santo Afonso, Padre Federico, fala dessa necessidade da oração, sim. Mas também ele diz aqui como devemos rezar. Tem condições, não é, Padre? Existem condições que tornam a nossa oração uma oração poderosa. E Santo Afonso vai dizer assim, a primeira condição é que a nossa oração seja marcada pela humildade. Porque nós ouvimos de São Tiago que Deus resiste aos soberbos, mas concede com abundância a sua graça aos humildes. Ai, Padre, tem vezes que eu rezo e minha oração não é ouvida. Será que não está faltando a humildade? Como quem se confia, como quem se sabe pequeno e crê no poder muito maior de Deus. Ele é todo bondade, Ele é todo amor e ainda que nós tenhamos sido pecadores, mas se a gente tem a humildade de reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, de buscar o perdão de Deus, né, de fazer a nossa contrição, é claro que Deus vai nos conceder o que de fato Ele sabe que precisamos. Então, uma primeira condição para a oração poderosa é a humildade. A outra é a confiança. Como a criança confia em seu pai, devemos nós também confiar em Deus. Sem a confiança, a nossa oração ela se enfraquece. Ela não consegue alcançar aquilo a que se propõe. Então, Santo Afonso vai trazer essas condições para que a nossa oração se torne efetiva. Então, rezar sempre, rezar sem cessar, mas colocarmos esses ingredientes, a humildade, a confiança e, claro, deste modo, fazermos aquilo que o próprio Cristo não só falou para fazermos, mas Ele tanto fez. Por diversas vezes, nos textos bíblicos, Jesus retira-se em oração para falar com o Pai. Sendo Deus, Filho amado de Deus Pai, Ele se colocava em atitude de quem suplica de forma humilde e de forma confiante ao Pai. Então façamos como Jesus, essa prática de rezar. Rezemos sempre e com muita humildade e confiança. E aí, para exercitarmos essa prática da oração, tem o Redenção no dia a dia, sempre, para te ajudar, aliás, para nos ajudar, porque nós também nos esforçamos, não é, Padre, para viver aí tudo que a gente coloca aqui no programa. Isso, a gente tem que ouvir, os nossos ouvidos são os que primeiro escutam o que nós falamos aqui. Então a gente tem que ouvir e buscar a prática disso. E se estamos falando sobre a oração, nada melhor do que rezarmos. E a sugestão para esta semana é rezar em família. E rezar em família louvando a Deus. Louvar, bendizer, agradecer, ou seja, reconhecer que Deus nos ama tanto e que Ele tanto faz por nós porque Ele é bondade, Ele é amor. Então, quando nós em família nos unimos para rezar, grandes graças são derramadas. Então, faça este exercício e procure fazê-lo junto aos seus. Estando juntos aqui no programa Redenção, fica sempre aquele convite. Vamos ser homens e mulheres virtuosos? Sim, com a ajuda de Santo Afonso, através dele, a graça de Deus, através da intercessão de Santo Afonso, a graça de Deus nos alcança e vamos tendo capacidade para lutar sempre. E durante todo o ano, Santo Afonso, a cada mês, nos oferece uma virtude para meditarmos juntos. E esse exercício
nós estamos fazendo aqui no programa Redenção, não é, Padre? Cada mês, como disse a Caísa, uma nova virtude aparece para nós. E neste mês já estamos meditando alguns programas, a virtude da esperança. A esperança cristã não decepciona. Não é como a esperança do mundo, que tantas vezes é falha, porque a esperança cristã é dom de Deus, é uma virtude sobrenatural, ou seja, é infundida em nossa alma por Deus, é graça dele. Então, Santo Afonso, falando sobre a esperança, nesse momento ele vai mostrar para nós, se nós queremos ter uma esperança firme e sólida em Deus, é preciso que nós nos lembremos, especialmente da forma carinhosa como Deus nos trata. Nós nem sempre merecemos o carinho e o amor de Deus porque nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Mas mesmo assim, Deus nos ama tanto. E em uma outra passagem de Santo Afonso, que Deus amou tanto o mundo, tanto nos amou o Senhor Deus, que Ele deu o seu Filho único. E Santo Afonso chega a dizer, a usar a expressão assim, que Deus se enlouqueceu por muito nos amar. Deus enlouqueceu de amor. É amor demais. Então, de forma poética, Santo Afonso fala que Deus está louco de tanto nos amar. E da nossa parte fica a pergunta, o que nós temos oferecidos para Deus? Então, a virtude da esperança, ela se torna mais firme, sólida, quanto mais reconhecermos as graças que Deus nos tem dado de presente. Não por nosso esforço, não por nosso mérito, mas por bondade dele. E Santo Afonso vai continuar a ensinar-nos que Deus usou inclusive de tantos meios, especialmente da compaixão, da misericórdia. Nós que tantas vezes merecemos o castigo, nós não recebemos isso de Deus, recebemos pelo contrário a sua bondade, os braços abertos, estendidos para nos acolher, para nos dar vida nova, como fez o pai do filho pródigo na passagem do Santo Evangelho. O filho pensava ser tratado como empregado e o pai o abraçou carinhosamente, concedeu a ele o anel, a sandália, a roupa nova, ou seja, a dignidade foi restabelecida para que ele pudesse caminhar de um jeito novo. Então, Deus age com misericórdia e compaixão para conosco. Então, é preciso tomarmos a decisão de amar a Deus. E diz Santo Afonso aqui, agora que estás resolvido a amar a Deus quanto possível, deves temer unicamente mostrar pouca confiança no trato com Deus. Ou seja, o nosso medo deve ser mostrar pouca confiança. Dito de outro modo, né? Mostremos cada vez mais confiança no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem e vai além, porque Deus é a nosso favor, é Deus conosco. Deus te abençoe. Que bom que estamos crescendo juntos na fé, aqui no programa Redenção. Já está preparado aí para tirar uma foto do pensamento de hoje? Que está bonito o pensamento, como todos, não é? Sempre nos ajudando a crescer na fé. O pensamento de hoje de Santo Afonso diz assim, ó. Consideremos a necessidade da oração. Assim como o corpo sem alma está morto, assim quem não reza se acha sem vida. Acrescento ainda que tanto necessitam as plantas de água para não murcharem, como nós da oração para não nos perdermos. Deus quer que nos salvemos todos e que ninguém se perca. E a oração nos concede essa grande graça, não é, Padre? De não nos perdermos. A graça da salvação, né? É preciso que a gente faça a nossa parte também, ou seja, o Pai enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos redimir e salvar, porque muito nos ama, mas Ele quer contar também com a nossa colaboração. De tal forma que Santo Agostinho diz assim, que Deus que criou você sem você, quer salvar você com você. Ou seja, para nos criar, Deus não precisou de nós, mas para nos salvar, Ele precisa da nossa decisão, do nosso assentimento, do nosso sim. Então, Santo Afonso vai mostrar que a oração ela é profundamente necessária. A gente tem que pedir a graça de crescer na fé, esperança e amor, mas também de rezarmos mais e rezarmos com qualidade. O exemplo trazido por Santo Afonso da planta sem água é a mesma coisa de uma pessoa que não reza. Como é que eu poderei frutificar se eu não nutro, não me alimento, não bebo
da fonte divina que é o próprio Jesus. Então que a gente possa realmente, verdadeiramente se comprometer ainda mais com a prática da oração. Mas, Padre, tem hora que eu rezo e parece tão difícil perceber os frutos da minha oração. Eu digo a você, não desista de rezar, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando você parece estar atravessando o deserto na vida. Reze mesmo assim, não desista de rezar, porque você haverá de colher os frutos de Deus. Então, persevere sempre na oração. E por falar em oração, é isso que vamos fazer agora, rezar junto com Santo Afonso. Espero, Senhor, que já me tenhais perdoado. Se não me valerdes, tornarei a perder-me. Pelos merecimentos de Cristo, peço-vos a santa perseverança. Não permitais que me aparte de vós. E o mesmo favor vos peço para todos os que estão na vossa graça. Confiado em vossa promessa, estou certo de que me concedereis a perseverança, se continuar a vô-lo pedir. Maria, nossa Mãe, alcançai-nos que, nos perigos de perder a Deus, recorramos sempre a vós e a vosso divino Filho. Amém. Com a bênção de Deus agora, que eu, você, que todos nós nos fortaleçamos aí para buscarmos sempre a oração, para crescermos na oração em família, que é tão importante, não é, Padre? Na oração pessoal, e que assim nos aproximemos de Deus. Isso, não se esqueça jamais das duas dimensões da oração. É como uma moedinha, as duas faces, né? A dimensão pessoal, eu rezo a sós, mas também a dimensão comunitária, na família, na comunidade igreja, né? Nós não podemos ficar isolados. Nós, se podemos, temos condições de saúde para tal, irmos à igreja, frequentarmos a comunidade cristã e ali nos alimentarmos da graça de Deus, especialmente pela Santa Missa, pelos sacramentos. Na Santa Missa, essa oração tão bela, a oração mais que perfeita, porque este ato de louvor, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo ao Pai, nós temos acesso ao pão da Eucaristia e ao pão da palavra que é o próprio Jesus. Então, é algo muito belo. Então, se você pode, tem saúde para tal, né, exercite também essa dimensão da oração em comunidade, na sua família e também na sua comunidade igreja. Peçamos então a bênção de Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso, de Nossa Senhora, desça sobre você, meu querido irmão e irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor, que sua família, que você experimente através da oração muitas graças do próprio Deus. Padre, obrigada mais uma vez pela companhia, né? Estamos juntos nessa e até o próximo. Eu que agradeço, Caísa, e esperamos você novamente no próximo A Redenção.